Neste momento, o Brasil depende da Índia para receber vacinas e depende da China para receber matéria-prima de vacinas. Não é uma situação confortável por causa dos rumos que o governo Bolsonaro deu à nossa diplomacia. O presidente e seu ministro das Relações Exteriores minaram as relações com esses países e ainda apostaram tudo num alinhamento com Donald Trump. Em outubro do ano passado, na formatura de novos diplomatas no Itamaraty, o chefe da diplomacia brasileira, Ernesto Araújo, incentivou os formandos a romper o que chamou de barreira da mediocridade, ao se referir à diplomacia tradicional. Defendeu o alinhamento do governo Bolsonaro com o do então presidente americano Donald Trump e declarou que não se importava em o Brasil se tornar um pária do mundo. É bom ser pária. E este pária aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Estado pária é aquele que age fora das regras das relações internacionais. E a política externa de Bolsonaro e Ernesto Araújo segue um caminho que pode mesmo levar a esse distanciamento de antigos aliados. Um exemplo é a posição brasileira em relação ao pedido da Índia sobre a suspensão das patentes vinculadas ao combate à pandemia. E agora dependemos exatamente do governo da Índia para a entrega de um lote de vacinas. E o Brasil precisa muito de outro importante parceiro do grupo conhecido como BRICS, a China, de onde vem a matéria-prima indispensável para as vacinas do Instituto Butantan e da Fiocruz. Difícil é achar interlocutor que tenha canal aberto com autoridades de lá, porque foram muitos os ataques do presidente Bolsonaro, de seus filhos e ministros aos chineses, inclusive do próprio Ernesto Araújo. Foram ofensas e deboches em declarações públicas e nas redes sociais. E grande parte dos ataques teve relação com a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro chegou a criticar em entrevista a vacina produzida na China. Ele disse, abre aspas, a da China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, como dizem, esse vírus teria nascido lá, fecha aspas. Em diversas ocasiões, a Embaixada da China no Brasil repudiou as declarações do governo Bolsonaro e disse que elas poderiam perturbar a normalidade da parceria entre os países. Nos bastidores, o que se fala é que os efeitos desse comportamento começam a ser sentidos agora. Hoje, em reunião com deputados da Comissão de Combate à Covid, Ernesto Araújo negou uma crise com a China em relação às vacinas. Nós não identificamos nenhum problema de natureza política em relação ao fornecimento desses insumos provenientes da China. Nossa análise, que coincidente com o que era mencionado pelas pessoas que me precederam aqui, é de que realmente há uma demanda muito grande por esses insumos. Não há nenhum problema político na relação com a China. Queria reiterar, nós temos uma relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China. Nós vemos isso refletido de várias maneiras. Eu acho que é importante ver o que é concreto na relação. Outra opção arriscada do presidente Bolsonaro e Ernesto Araújo na diplomacia foi o alinhamento incondicional a Donald Trump, que não conseguiu se reeleger e entrou para a história americana como o primeiro presidente em 150 anos a deixar o posto sem participar da transmissão de cargo ao sucessor. O presidente brasileiro e seu chefe da diplomacia foram além, hostilizaram o adversário eleitoral de Trump, Joe Biden, que acaba de assumir a presidência dos Estados Unidos. Em entrevista a Júlia do Ailib, na Globo News, o embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, disse que a relação Brasil-Estados Unidos é antiga e será aprofundada e minimizou a demora do presidente Jair Bolsonaro em reconhecer a vitória de Biden. Eu acho que isso foi um pouco exagerado, sobretudo na imprensa brasileira, Júlia, francamente. Assim, ninguém fica contando isso.
A decisão do momento de cumprimentar a decisão que cabe ao presidente da República. A decisão é dele, ele achou que era melhor esperar sentar a poeira, ter a definição lá do colégio eleitoral no dia 14 de dezembro. O conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, embaixador Marcos Azambuja, diz que a política externa do governo Bolsonaro é um desastre e que pode representar um preço alto, especialmente em tempos de pandemia. O Brasil, ao ter com a China um distanciamento gratuito, desnecessário, com um grande sócio e parceiro, e com a Índia, por problemas que surgiram na Organização Mundial do Comércio, o Brasil, de certa maneira, está se privando do fornecimento eficaz, rápido, amistoso, de componentes que são essenciais para a salvação de vidas humanas no país. Não se trata mais de um erro de julgamento, mas de uma coisa quantificável. Brasileiros irão morrer porque o Brasil tomou certas atitudes que foram contraproducentes e prejudiciais ao seu interesse. Portanto, a política externa que nós temos seguido é ruim, está errada e tem de ser corrigida.